Nessa aula aqui de hoje eu vou descomplicar para você como que você faz contas com números decimais. A gente vai ter uma aula completa aqui com todas as operações e eu tenho certeza que eu vou esclarecer as suas dúvidas. Para você ter chegado aqui, com certeza precisa de ajuda com isso, então pode contar comigo. E além disso, no final eu vou te passar alguns exercícios para você mesmo praticar e deixar aqui nos comentários a sua resposta. E depois eu te falo como é que você vai descobrir se está certo ou não, beleza? Mas vamos assistir aqui a aula primeiro. Vamos lá, sem muita enrolação, vamos primeiro entender como é que a gente faz adição e subtração com números decimais. Você vai ver quão simples é isso. Depois a gente parte para multiplicação e divisão. Então, quando a gente tem um caso como esse, 3,45 mais 7,98, a gente vai fazer uma adição como se fosse uma adição normal, tá? Colocando a vírgula embaixo da vírgula. Isso aqui é muito importante. Tá? Nesse caso, você tem dois números que têm a mesma quantidade de casas decimais, então é mais fácil fazer. Mas o próximo exemplo você vai ver que vai ser diferente. Então, vamos lá. Ó. 5 com 8 vai dar 13, aí sobe 1. E aí, 5 com 9 vai dar 14, sobe 1. Como a gente está aqui nessa coluna da vírgula, a vírgula desce também. 1 mais 3 dá 4, com 7 deu 11. Então, a resposta dessa primeira conta é 11,43. Beleza? Sem segredo. Próximo. Aqui a gente já tem um número com duas casas decimais e um número com três casas decimais. Então, tanto faz quem a gente coloca em cima, quem a gente coloca embaixo, como é uma adição, não tem problema. Então, a gente vai colocar aqui 12,67. E aqui eu vou me preocupar em colocar vírgula embaixo de vírgula, para a gente ter a mesma coerência nas casas. Então, eu vou colocar 5, 2, 3, 1. Então, como você está vendo, esse cara de baixo tem 3 casas decimais, então eu preciso completar o de cima colocando um 0. Aí fica os dois números com 3 casas decimais correspondentes. Então, vamos somar eles. 0 com 1 vai dar 1. 7 com 3 dá 10, sobe 1. 6 com 2 dá 8, mais 1 deu 9. Eu vou abaixar a vírgula. Aí a gente tem aqui 2 com 5 deu 7 e depois 1. Beleza? Então, a resposta é essa, 17,901. Beleza? Sem segredo, né? Vamos para a subtração agora. Aqui já parece mais complicado. Você tem um número inteiro e um outro número que tem 4 casas decimais e eu preciso subtrair. Então, vou colocar aqui, ó, 10. Embaixo eu vou colocar 3. Lembrando que, como 10 é um número inteiro, é como se a vírgula estivesse aqui. Então, vai ser 3,1415. Beleza? A gente vai subtrair. Mesma coisa da adição. Eu preciso completar as casas decimais do 10 para corresponder com o número de baixo. Então, eu vou colocar aqui 4 zeros. Beleza? Então, vamos fazer a subtração finalmente. 0 menos 5 não dá para fazer. Aí eu teria que pegar emprestado desse 0, mas também não dá para emprestar. Esse não dá, esse não dá, esse não dá, aqui. Eu tenho que pegar emprestado desse 1. Então, olha só. 1 aqui eu vou tirar, vai dar 0. Esse 0 aqui virou 10. E aí ele pode emprestar, fica como sendo 9. Aí esse outro 0 pegou um emprestado, virou 10. Que vai emprestar para o da direita, então ele fica 9. Esse vai ficar 9, esse vai ficar 9. E aqui, finalmente, eu tenho esse 10 aqui, tá? Então, 10 menos 5 deu 5. 9 menos 1 deu 8. 9 menos 4 deu 5. 9 menos 1 deu 8 de novo. A vírgula aqui, 9 menos 3 deu 6. Então, tá aí a resposta. Ó. Isso aqui é 6,8585. Beleza? Então, vamos partir para a próxima subtração. Olha só. Aqui a gente tem também 5,01 menos 4,9876. Vou acrescentar 2 zeros aqui para ficar todo mundo com a mesma quantidade de casas decimais. E aí vamos lá de novo. Ó. Esse 0 menos 6 não dá para subtrair. Vai ter que pegar emprestado desse 0, que também não dá para emprestar. Então, vou pegar desse 1. Esse 1 vira 0. Então, eu coloco o 10 aqui.
Esse 10 já pode emprestar, vai virar 9. Empresta 1 para o da direita. Então, ficou 10 menos 6, que vai dar 4. 9 menos 7, que dá 2. 0 menos 8 não dá para fazer de novo. Aí eu teria que pegar emprestado desse 0, que não dá para emprestar. Então, eu vou roubar aqui do 5, que vai virar 4. Esse 0 virou 10, aí empresta 1, virou 9. E a gente tem o 10 aqui em cima. Então, 10 menos 8 deu 2 de novo. 9 menos 9 deu 0. Desceu a vírgula. 4 menos 4 deu 0. Então, deu um número bem pequeno, né? 0,0224. Bom, e como é que você tem certeza que você acertou? É fácil. É só você pegar esse número com esse, adicionar e ver se o resultado dá esse. Tá? Você pode fazer isso com qualquer subtração, independente se número decimal ou não. É só uma forma de garantir aí a sua resposta. Finalmente, vamos para multiplicação e divisão, hein? É um pouquinho mais sofisticado. Vamos lá, então. 3,5 vezes 2,4. Então, vamos colocar aqui a conta. 3,5, 2,4. Na multiplicação, você não precisa se preocupar tanto em colocar vírgula embaixo de vírgula, porque a gente vai ajustar tudo no final. Então, você tem aqui 4 vezes 5, isso dá 20. Então, fica 0 aqui, sobe 2. 4 vezes 3, isso dá 12. Mais 2 deu 14. Certo? Aí, a próxima conta já acrescenta um 0, tá? É padrão da multiplicação. E aí eu vou multiplicar aqui o 2 com 5, que deu 10. Então, coloco outro 0, sobe 1. 2 com 3 dá 6, mais 1 deu 7. E aí a gente vai adicionar. Então, aqui ficou 0, 4 com 0 dá 4, 1 com 7 deu 8. Beleza. Onde é que vai a vírgula aqui? Aqui você tem que contar quantas casas decimais tem. Se eu tenho uma casa decimal e duas, então eu ando duas casas decimais, por isso que eu coloco a vírgula aqui depois do 8. Então, a resposta é 8,4 ou 8,40. Então, eu vou colocar aqui 8,4, tá? E faz sentido, né? Porque se você considera um número inteiro aqui, 2 vezes 3 dá 6. Então, a resposta tinha que estar algo próximo de 6, hein? Beleza? Nessa ordem de grandeza. Agora, por que a gente tem que, no final, contar essas casas decimais para saber onde coloca a vírgula? Muito fácil. Tem alguns vídeos aqui no canal que eu vou te recomendar no final dessa aula para você entender qual que é a diferença, ou melhor, qual a semelhança entre fração, número decimal e porcentagem, tá? Isso vai clarear essa ideia. Mas, basicamente, quando você tem o número 3,5, esse número é, na verdade, 35 dividido por 10, pensando em fração. E aí você está multiplicando por 24 dividido por 10. Então, veja, aqui eu já saí do número decimal, já estou trabalhando com fração, multiplicação de fração. E quando você multiplica essas frações, você tem 35 vezes 24, isso vai dar 840, dividido por 10 vezes 10, que é 100. Então, justamente porque aqui eu tinha o 10, aqui eu tinha o 10, na resposta eu fiquei com 2 zeros, porque 10 vezes 10 dá 100, né? Então, é por isso que eu tenho que contar as casas decimais e colocá-las aqui embaixo, porque é uma multiplicação de potências de 10. Basicamente, essa é a ideia, ok? Então, você pode sempre fazer dessa forma também. Vamos para mais uma multiplicação aqui, ó. 4,001 vezes 1,52. Olha só, esse número aqui, por mais que ele seja maior no sentido de quantidade de casas, ele tem poucos números para multiplicar. Quando tem muito zero assim, vai facilitar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter essa multiplicação. Eu vou fazer 1,52, que vai multiplicar 4,001, para facilitar a conta, tá? A resposta vai ser a mesma. Então, olha só, primeiro eu vou começar com esse 1. 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 5 dá 5, 1 vezes 1 deu 1. Beleza, então já foi 1 aqui. Agora eu vou para esse 0, acrescentando um 0. O resto, vou até colocar de outra cor aqui para você lembrar. Eu acrescento esse 0, depois o resto multiplicando por todo mundo vai dar 0. Aí agora eu vou para esse 0 aqui, ó. Então, eu tenho que acrescentar 2 zeros, isso é tradicional da multiplicação, né?
Posso explicar em outro vídeo se vocês quiserem o motivo disso. E aí esse zero vai multiplicar esses três números. Então, vou colocar aqui mais 3 zeros. Por último, eu vou para a próxima linha, que são 3 zeros a mais, e aí eu vou multiplicar todo mundo por 4. Então, 4 vezes 2 deu 8. 4 vezes 5 dá 20. Então, coloco o zero aqui, sobe 2. 4 vezes 1 dá 4, mais 2 deu 6. E aí eu somo tudo e a gente vai ter aqui, todo mundo somado deu 2. Essa coluna aqui vai dar 5. Depois deu 1, depois deu 8, depois deu 0, depois deu 6. E aí eu vou contar as casas decimais, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5 é aqui que vai ficar a vírgula. Beleza? Então, essa é a resposta, ó. 6,08152. Show de bola? E faz sentido, né? Porque se você pensar só na parte inteira, 4 vezes 1 daria 4, então a resposta tem que estar próxima aí de 4, então está na mesma ordem de grandeza. Show de bola, gente? Entendido até aqui multiplicação? É essencialmente isso. Você sempre pode transformar em fração também, se você quiser. Vamos fazer divisão, ó. 5,25 dividido por 1,5. Como que a gente deve fazer divisão de números decimais? Muito parecido com a adição e subtração, a gente tem que igualar a quantidade de casas decimais e depois ignorar a vírgula. Então, olha só, se aqui eu tenho um número com 2 casas decimais, e aqui eu tenho um só, certo? Então, eu vou acrescentar um zero e eu vou ignorar a vírgula. Então, a divisão que eu estou fazendo aqui agora é 525 dividido por 150. Essa é a divisão. Então, vamos pensar. Quantas vezes o 150 cabe no 525? Bom, 150 mais 150 deu 300, depois 450. Então, cabem 3 vezes, né? 3 vezes que vai dar 450, e aí eu subtraio. Essa subtração dá 75. E eu não consigo mais continuar a conta, né? Isso aqui seria o resto. Mas como a gente está trabalhando com números decimais, posso acrescentar uma vírgula. E aí, com essa vírgula, eu acrescento um zero no resto. E aí, 750 dividido por 150 vão caber 5 vezes. Então, 5 vezes, e aí 5 vezes isso dá o mesmo 750, ou seja, resto zero. Essa é a nossa resposta, 3,5. Tá? Então, por que que a gente pode fazer esse processo de ignorar a vírgula e só igualar a quantidade de casas decimais? Pelo seguinte, mesma ideia se você pensar em fração. Quando você tem aqui 5,25 dividido por 1,5, eu posso escrever isso daqui como sendo 525 dividido por 100, tudo isso dividido por 15 dividido por 10, certo? E aí fica uma divisão de fração. Tem vídeo aqui no canal que eu explico certinho a divisão de fração. Mas, no final das contas, se você usar aquela regrinha básica de pegar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, que eu também explico por que isso aí funciona, mas em outro vídeo, claro. Então, você vai chegar na fração 525 dividido por 150, que é justamente o que a gente fez aqui. Então, é por isso que a gente iguala as casas decimais e ignora a vírgula, porque no fundo, no processo de divisão de fração, é isso que acontece. Então, vamos finalizar com a nossa última conta aqui, ó. 601,02, essa aqui é para fechar com chave de ouro, hein? Dividido por 3,001. Show. Então, vou acrescentar aqui, ó, como a gente tem 3 casas decimais e aqui só 2, vou acrescentar um zero aqui e agora ignorar a vírgula. Muito bem. Então, eu tenho aqui esse número que é 601.020 dividido por 3.001. Então, essa é a divisão entre números inteiros. Vou pegar aqui, ó, esses 4 números, que é o 6.010, para dividir por 3.001, ok? Com certeza cabem 2 vezes. Por quê? 2 vezes 3.001 vai dar 6.002. E aí eu vou subtrair e o resto vai ser 8. Aí vai descer o 2. Consigo dividir 82 por isso? Não, né? Então, eu coloco um zero. E aí o resto
como 0 vezes 3.000 e pouco vai continuar com o mesmo resto, aí eu abaixo esse outro 0 e eu chego em 820. Consigo dividir? Não consigo. Então, o quociente é 0 de novo. Isso vezes 3.001 vai dar 0, então subtrai. Resto continua sendo 820. Esse é o resto da conta. Se eu quiser continuar, eu preciso colocar uma vírgula aqui e aí eu posso acrescentar mais um 0. Então, agora a gente tem 8.200 dividido por 3.001. Quantas vezes isso cabe? Cabem 2 vezes, ok? Porque aí vai dar 6.002, subtrai, isso aqui vai dar 2.198. E aí eu posso continuar, coloco aqui mais um 0, eu tenho 21.980, vão caber 7 vezes, então 7 vezes isso vai dar 21.007, posso subtrair, então a resposta aqui vai dar 963. Aí posso colocar mais um 0, aí vão caber 3 vezes. 3 vezes aqui vai ser 9.003, vou subtrair, isso aqui deu 627. E eu coloco mais um 0, enfim, vou continuando a conta. Eu não tenho certeza se essa conta é finita ou se vai ser uma dízima periódica, porém, o processo de divisão é esse, tá? Então, essa conta vai dar 200,273 e vai embora. Então, vou colocar um aproximado aqui, tá? Mas a ideia principal aqui era você entender o processo de divisão. Enfim, eu acho que ficou claro como você faz as operações com números decimais. Se você quiser aprimorar sua base matemática, você já deve saber, o curso Matemática Zero vai estar aí na descrição para você conhecer, criar essa base sólida de matemática. A gente vai passar por todas as operações básicas, passar por álgebra, aritmética, geometria, tudo que faz parte da base para você garantir essa boa construção aí em matemática, tá? Mas agora falando dos exercícios, eu quero que você faça esses exercícios, misturando as operações, e eu quero que você coloque a resposta sua aí nos comentários, tá? Faz agora, pausa o vídeo, já faz agora, para você não deixar para depois e já treina isso que eu te ensinei. Pega um papel, lápis, caneta, depois coloca aí nos comentários e eu vou dizer se você acertou ou não, beleza? Se ficar com dificuldade nessas contas, quero que você assista um outro vídeo que está aí na descrição. E como eu falei no meio do vídeo, para você entender melhor a diferença entre fração, número decimal e porcentagem, assista esse vídeo que está aqui na esquerda. E para você dar o próximo passo e continuar na sua base, agora você tem que aprender porcentagem, que está nesse vídeo aqui na minha direita, beleza? Então é isso por essa aula, espero que você tenha curtido. Se quer deixar o like, se inscrever e a gente se vê no próximo.